E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à primeira edição do Inédito Interpretando Responde. Então roda a vinheta! Vamos lá! Bom pessoal, vocês devem ter visto na vinhetinha aí que o tema de hoje, a pergunta de hoje é... O que é o espiritismo? Vamos tentar responder ela? É lógico, Augusto, essa é a nossa função. Então vamos lá. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. É muito importante a gente ressaltar, pessoal, que o espiritismo ele é uma doutrina religiosa, mas fundamentalmente cristã. Como o próprio Allan Kardec disse, o espiritismo ele é o cristianismo redivivo. Ele procura trazer os princípios que o próprio Jesus Cristo trouxe para nós, princípios tais como a caridade, o amor ao próximo e o amor a Deus. Bom, nós entendemos que o espiritismo é uma doutrina religiosa, mas por que filosófica e também científica? O espiritismo, ele foi fundado no século XIX, mais precisamente em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita, não é verdade? Bom, o que teve no século XIX? O século XIX foi uma época, historicamente, marcada por novas descobertas científicas, novas correntes filosóficas, e as pessoas ficaram muito mexidas com essas novas descobertas. E ainda mais somado ao fato que a religião não estava mais conseguindo responder as perguntas, os questionamentos deles. Falaram, pô, eu não quero saber mais de religião não quero mais saber de fé, porque isso aí é uma fé cega, eu vou acreditar na ciência agora, eu não quero saber de religião. Bom, completando um pouquinho de ciência aqui, Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, ele era um cientista, um pesquisador. Na verdade, Allan Kardec é um pseudônimo. Seu nome, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivaillot. É um pouquinho complicado, mas tá aqui embaixo para vocês entenderem, né? Bom, Allan Kardec ele se utilizou de um método científico para codificar a doutrina dos espíritos. Ele viajou durante alguns anos pela Europa toda, buscando médiuns e respostas dos espíritos para diversas perguntas que abrangiam o cotidiano daquela época. É um dado interessante, é interessante a gente pensar, né, que no meio a uma época marcada por descobertas científicas e pegando um cara que era cientista e professor, o que poderia surgir daí? Surgiu uma religião. E é interessante isso, poxa, surgiu uma religião e isso só prova que o espiritismo é uma fé racionada, como o próprio Kardec falou. O espiritismo, ele prova a sua fé, não é apenas uma fé cega, não existem dogmas. A gente fala assim, pô, Deus existe, mas eu vou te mostrar porque Deus existe. Existe reencarnação? Eu vou te mostrar porque existe reencarnação. É tudo pautado no... Kardec, quando formulou os seus livros, o Livro dos Espíritos, ele se baseou no método científico para fazer os livros. Ele foi atrás de fontes, de médiuns diferentes, fez as mesmas perguntas a médiuns diferentes, de países diferentes, para espíritos diferentes, pegou essas respostas e analisou, poxa, será que isso aqui tá fazendo sentido com os princípios cristãos? Será que isso aqui não tá? E organizou isso, fez, até que surgiu o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e todos os outros livros. Isso só prova que o espiritismo não é uma fé cega, mas sim uma fé racional. Bom, como o próprio Augusto disse agora, não há só o Livro dos Espíritos, né? Existem 4 outras obras básicas que constituem os princípios da doutrina espírita. São elas, além do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele procura falar sobre a mediunidade. Ele fala sobre os fenômenos que até então eram desconhecidos na época, que Allan Kardec denominou-os como fenômenos mediúnicos. O próximo livro, que foi publicado logo em seguida, o Livro dos Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo é quando é inaugurada a parte religiosa da doutrina espírita. É quando é inaugurada a parte moral, onde Kardec pega as principais passagens da Bíblia, do Evangelho, da vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus e traz a eles uma luz da doutrina espírita. Interpreta segundo a doutrina espírita. E aí que também está a parte da doutrina cristã, não é verdade? Kardec retira os textos diretamente da Bíblia, não tira textos de outros lugares, diretamente da Bíblia, e daí faz a interpretação segundo o Espiritismo. Bom, após o Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos o céu e o inferno. No céu e o inferno, Allan Kardec ele procura explicar a justiça divina. Explica também a destinação dos seres após o seu desencarne. O que mais? Allan Kardec ele pega o conceito de céu e de inferno da doutrina espírita e coloca frente a frente esse mesmo conceito com outras religiões.
próximo livro é a Gênese. Foi publicado logo em seguida. É o último livro considerado como base. A Gênese fala da criação do homem, da humanidade, um tema bastante polêmico na época, até hoje mesmo. Ele pega aquele primeiro capítulo, a Gênese, tenta dar uma explicação espírita e também fala dos milagres de Jesus, milagres de profetas e as predições também feitas por Jesus e pelos profetas. Traz isso uma luz do espiritismo. Bom, pessoal, esses 5 livros, eles constituem a base do espiritismo. E dentro desses livros, nós podemos encontrar conceitos que fundamentam a doutrina. Conceitos como, por exemplo, a reencarnação. Deixa eu ver um outro. Mediunidade. A lei de causa e efeito. Ou como outras leis também de Deus, como a lei de caridade, a lei de fraternidade e é daí da lei de amor também. Daí dessas 3 leis sai um lema da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Bom, pessoal, deixando pra vocês aqui, o espiritismo é uma doutrina muito legal mesmo. Nós dois adoramos pesquisar, adoramos ler os livros, adoramos fazer isso que a gente tá fazendo pra vocês com a doutrina espírita, deixando vocês conhecerem mais, porque a gente gosta pra caramba também. Então, a gente deixa aqui os 5 livros principais, fala que existem outros livros pra vocês, vou ler esse livro, ele é bem interessante. Se você ler, você vai encontrar coisas muito legais, vai responder as suas perguntas. Isso aí, eu acho que agora cabe a cada um de vocês querer se procurar, se aprofundar um pouco mais sobre essa doutrina e sobre a complexidade que ela pode nos oferecer. A doutrina dos espíritos, ela abre um portal para novos mundos, ela abre os nossos horizontes para descobrir as verdades que nos cercam. Bom, pessoal, cabe a cada um de vocês e nós deixamos o nosso recado. Vale a pena conhecer o espiritismo. Vale muito a pena. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a gente. Até a próxima Interpretando Responde. É isso aí. Tchau, tchau. A gente continua se vendo no programa Interpretando, no boletim. Enfim, vocês já conhecem a gente. Obrigado mesmo.